Humano, por que você tem um mini Shai Hullet entre as pernas? Disse a proprietária alienígena. Reed Holden saiu de seu carro flutuante alugado, esquintando contra os gêmeos sóis de Falix V. Ele pegou sua mochila do banco de trás e se aproximou da imponente estrutura cristalina que seria seu novo lar. Alugar um apartamento sem vê-lo era arriscado, mas o preço era imbatível. Unidade 731, ele murmurou, examinando o diretório estranho. O elevador o levou ao 7º andar, onde se viu diante de uma porta iridescente. Ele pressionou o botão do intercomunicador. A porta deslizou para abrir, revelando uma deslumbrante mulher humanoide com pele esmeralda, olhos de ametista e cabelo da cor da espuma do mar. Ela usava uma túnica brilhante que acentuava sua figura esbelta. Ah, você deve ser o novo inquilino, disse ela com uma voz melódica. Eu sou Kishala, sua proprietária. Por favor, entre. Reed entrou, maravilhado com o espaço arejado e iluminado. Móveis prismáticos pontuavam a área de estar, e plantas estranhas e perfumadas alinhavam as paredes. É um prazer conhecê-la, Kishala. Sou Reed Holden. Ele estendeu a mão. Kishala inclinou a cabeça de forma curiosa para o gesto, antes de segurar a mão dele com as duas dela. Sua pele era fresca e suave. Bem-vindo, Reed Holden. Seus aposentos são por aqui. Ela o conduziu por um corredor curto, o material de seu vestido balançando de maneira hipnotizante. Reed achou difícil não ficar olhando. Kishala abriu uma porta, conduzindo-o a um quarto com uma janela panorâmica que dava para a cidade alienígena. Confio que você encontrará tudo do seu agrado, disse Kishala. A câmara de sanitação fica por ali. Ela apontou para outra porta. Vou deixá-lo se acomodar. Obrigado, disse Reed enquanto ela saía deslizando. Ele jogou sua bolsa na cama e foi direto para a câmara de saneamento, ansioso para lavar a sujeira da viagem interestelar. O banheiro era uma maravilha de eficiência. A pia, o vaso sanitário e o chuveiro aberto fluíam juntos de forma harmoniosa. Reed rapidamente despiu-se e entrou sob o jato morno, gemendo enquanto aliviava seus músculos doloridos. Enquanto ensaboava o shampoo em seu cabelo escuro, a porta do banheiro se abriu. Kishala estava lá, com os olhos arregalados. Estrelas acima, ela exclamou. Humano, por que você tem um mini Cherulute entre as pernas? Reed gritou, as mãos voando para se cobrir. Que diabos você não bate antes de entrar? Kishala permaneceu impassível diante de seu surto ou de sua nudez. Ela olhou curiosamente para a virilha dele. Isso é normal para a sua espécie? Parece uma minhoca da areia juvenil, enrolada e pronta para atacar. Isso se chama pênis, e sim, é uma parte normal da anatomia masculina humana. Ele respondeu com os dentes cerrados. Agora, posso ter um pouco de privacidade, por favor? Privacidade? Oh! Kishala piscou, a compreensão surgindo. Minhas desculpas, eu esqueci que os humanos têm tabus peculiares sobre funções corporais. Eu apenas gostaria de informar que o jantar será servido em meia rotação. Com isso, ela se virou e saiu, deixando Reed boquiaberto atrás dela. Ele terminou seu banho em tempo recorde, nervoso e meio excitado pelo encontro bizarro. Vestiu-se rapidamente com roupas limpas e saiu para encontrar pratos de Kishala dispostos em uma mesa baixa na área de estar. A iguaria parecia tanto estrangeira quanto de dar água na boca. Por favor, junte-se a mim, Kishala disse, batendo no sofá ao seu lado. Espero que você esteja com fome. Faminto, ele admitiu, acomodando-se na superfície macia. E por favor, me chame de Reed. Enquanto comiam, Reed se viu estudando sua anfitriã. De perto, ele pôde ver o leve padrão de escamas cobrindo suas altas maçãs do rosto e seu pescoço esguio. Seus movimentos eram graciosos, quase serpenteantes. Devo admitir, estou curioso sobre o que você disse mais cedo, Kishala disse, bebendo uma bebida roxa efervescente. Sobre sua característica anatômica, você a chamou de pênis? Reed quase engasgou com um pedaço de comida. Ele tomou um longo gole de sua própria bebida antes de responder. Sim, o pênis é um órgão reprodutivo.
É assim que os homens humanos contribuem com material genético para criar descendentes. Fascinante, disse o pássaro, inclinando-se mais perto. E isso é alcançado através de algum tipo de acoplamento, presumo. Reed sentiu o suor picar ao longo de sua linha de cabelo. Sim, é inserido na fêmea. Inserido. Os olhos de Kishala brilhavam de curiosidade. Suas práticas de acasalamento parecem bem diferentes das da minha própria espécie. Os Philoxians se reproduzem através de uma dança sagrada sob as 7 luas, você vê. A energia resultante funde nossas forças vitais para criar novos seres. Uau, isso é lindo, Reed disse, e muito menos bagunçado. Ele acrescentou silenciosamente. De fato, Kishala sorriu, revelando dentes pontiagudos de marfim. Talvez você pudesse me iluminar mais sobre a reprodução humana algum dia. Fico intrigado. Era a imaginação de Reed, ou a voz dela mergulhou em um ronronar sugestivo. Ele se mexeu desconfortavelmente, muito ciente de sua proximidade e da crescente tensão em suas calças. Mas talvez não durante o jantar. Kishala riu, um som como sinos de vento. Claro, me perdoe. Eu me esqueço de mim. Faz tanto tempo que não recebo um convidado, especialmente um tão exótico quanto você. Eles terminaram a refeição com uma conversa menos carregada, discutindo o trabalho de Reed como xenobiólogo e o papel de Kishala como proprietária e intermediária cultural. Quando ele se aposentou para seu quarto, a cabeça de Reed estava girando com novas informações na imagem persistente dos olhos hipnotizantes de Kishala. Nos dias seguintes, Reed se estabeleceu em uma rotina, explorando a cidade alienígena, coletando amostras e tendo conversas animadas com Kishala durante as refeições. Ela estava infinitamente fascinada pela cultura e biologia da Terra, uma lei que frequentemente direcionava suas conversas para territórios que causavam rubor. Então você está dizendo que os filmes muitas vezes retratam o acasalamento como entretenimento? Kishala perguntou uma noite com os olhos arregalados. Que escandaloso. Bem, não todos os filmes. Redimensionados, apenas certos gêneros. A maioria focada em coisas como ação, comédia ou romance sem o conteúdo explícito. Romance? Kishala inclinou a cabeça. Isso não é apenas um precursor da reprodução? Reed esfregou um pouco a nuca. Pode levar a isso com certeza. Mas o romance é mais sobre a conexão emocional, a construção, flerte, sedução, apaixonar-se. Mostre-me. Kishala suspirou. O coração de Reed deu uma falhada. O quê? Ela se inclinou para frente, uma mecha de cabelo espumoso do mar caindo sobre seu rosto. Esse flerte, eu desejo entender, me seduziu Reed Holden. O calor inundou as veias de Reed. Ele estendeu a mão, lentamente colocando seu cabelo atrás de uma orelha delicadamente pontuda. Flertar é sobre provocar, criar expectativa. Os nós de seus dedos roçaram a mandíbula dela enquanto ele retirava a mão. É uma dança, como o ritual da sua lua, uma promessa do que poderia ser se ambos os parceiros estiverem dispostos. Os olhos de Kishala fumegavam, seus lábios estavam entreabertos. E você está disposto? Reed engoliu em seco. Ele estaria mentindo se dissesse que não se sentia atraído por sua proprietária alienígena. Ela era linda, cheia de vida, e exalava sensualidade por todos os poros. Mas ele havia feito um voto de celibato antes de deixar a Terra, determinado a não complicar sua missão com envolvimentos românticos. Ele começou, mas foi interrompido por um estrondo repentino que sacudiu o prédio. Alarmes soaram e uma voz automatizada anunciou, alertando: violação total detectada. Kishala saltou para os pés. O momento se quebrou. Invasores, ela sibilou. Rápido, Reed. Precisamos ir para a sala segura. Ela agarrou a mão dele e o puxou em direção a uma porta escondida na parede. Eles caíram dentro exatamente quando outra explosão abalou o apartamento. Nos confines apertados do quarto do pânico, Reed se viu pressionado contra Kishala, as curvas suaves de seu corpo se moldando aos seus contornos rígidos. Parece que essa conversa terá que esperar. Ele disse de forma melancólica. Os olhos de Kishala brilhavam na luz fraca. Mas ela será continuada. Não se engane quanto a isso. Ou meu intrigante humano. Apesar do perigo,
Reed sentiu uma onda de antecipação percorrer seu corpo. Kishala era um mistério que ele se via desesperado para desvendar. Que se danassem as diferenças culturais e os votos de celibato. Enquanto explosões ecoavam do lado de fora, Reed segurou Kishala perto de si, questionando em que situação havia se metido. Na sala do pânico, ele se tornou ciente de cada ponto de contato entre eles. O cabelo sedoso dela em sua bochecha, a pressão do corpo dela contra o seu, e a respiração rápida e quente que fazia cócegas em seu pescoço. Cada sensação enviava faíscas correndo pela sua pele. "Você está bem?" Ele murmurou com os lábios perto do ouvido dela. Kasala inclinou a cabeça para trás para encontrar seu olhar. Seus olhos ametista brilhavam na luz fraca. "Estou ileso graças à sua rápida ação." O coração de Reed hesitou diante da intimidade da posição deles. Ele sabia que deveria dar um passo para trás, colocar alguma distância entre eles, mas a adrenalina bombeando em suas veias o tornava imprudente. Kishala enviou uma mistura intoxicante de especiarias exóticas e algo que era exclusivamente dela que preenchia suas narinas e turvava seu julgamento. "Estou feliz que ele disse, mais ou menos, eu não gostaria que nada acontecesse com você." Os lábios de Kishala se curvaram em um sorriso que era ao mesmo tempo terno e provocador. "Minha heroína," ela ronronou enquanto seus dedos brincavam com a gola da camisa dele. "No entanto, como posso te recompensar?" A respiração de Reed ficou presa enquanto as unhas dela roçavam sua pele. "Kishala," ele avisou com a voz baixa e tensa. "Nós podemos." "Não pode o quê?" Ela desafiou com os olhos brilhando de travessura. "Não pode ceder a essa atração que ferve entre nós. Não pode explorar as fascinantes diferenças e semelhanças de nossas espécies. Não pode satisfazer nossa curiosidade e desejo." Reed gemeu enquanto se pressionava mais contra ele. Cada curva dela se moldando aos seus contornos duros. "Eu fiz um voto." Ele grunhiu, mesmo enquanto suas mãos se flexionavam em seus quadris. "Nenhum envolvimento romântico durante minha missão." Kishala murmurou pensativamente. Seus dedos agora traçavam padrões enlouquecedores em seu peito. Um sentimento nobre, mas talvez míope. Afinal, qual a melhor maneira de realmente entender uma cultura alienígena do que se imergir nela intimamente? A determinação de Reed desmoronou sob o ataque de suas palavras e toques. Com um xingamento murmurante, ele segurou o rosto dela com as mãos e aproximou sua boca da dela. O beijo foi elétrico. Um choque de lábios, dentes e línguas que roubou o fôlego de Reed e incendiou seu sangue. Kishala emitiu um som de aprovação profundo em sua garganta, seus dedos se enredando em seu cabelo enquanto ela inclinava a cabeça para aprofundar a conexão. Reed se perdeu na deslizada entorpecente de sua boca, a suavidade exuberante de seus lábios, a dança de sua língua contra a dele. Ele beijou sua cota justa de mulheres na terra, mas nada se comparava à pura intensidade de beijar Kishala. Era como provar um relâmpago, como ser consumido por um incêndio florestal. Justo quando Reed estava considerando a logística de erguer Kishala contra a parede, um sino soou, sinalizando que estava tudo liberado. Eles se separaram relutantemente, o peito arfando e os olhos vidrados. "Continuará." Kishala sussurrou, mordiscando seu lábio inferior antes de dar um passo para trás e alisar o cabelo. Reed respirou fundo, tentando recuperar seu equilíbrio. Ele ajustou a calça de forma discreta, grato pela cortina que sua camisa proporcionava. Eles saíram da sala de pânico e encontraram o apartamento em desordem, com os móveis virados e marcas queimadas manchando as paredes. Kishala avaliou os danos com uma expressão de descontentamento, a testa franzida. Essa não era uma raiva comum, murmurou. Eles estavam mirando em algo específico. "O que você quer dizer?" Reed perguntou, movendo-se para ficar ao lado dela. Kishala balançou a cabeça. "Não tenho certeza, mas tenho minhas suspeitas." "Deixe-me fazer algumas perguntas." Ela começou a se afastar, mas Reed segurou sua mão, puxando-a de volta para ele. "Ei, sobre o que aconteceu lá dentro," ele começou de forma desajeitada. Ela viu um silêncio nele com um dedo nos lábios. "Reed, eu quis dizer o que disse. Quero explorar essa conexão entre nós."
mas entendo se você precisar de tempo para reconciliar isso com sua missão e votos. O coração de Reed se encheu de alegria com a compreensão dela. Ele pressionou um beijo em seu dedo antes de segurar suavemente seu pulso, baixando sua mão. Eu também quero explorar isso, ele admitiu. Mas você está certa. Preciso entender isso melhor. E provavelmente deveríamos nos concentrar em descobrir o que diabos acabou de acontecer aqui. Kishala acenou com a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sempre a pragmática. Muito bem, começarei a fazer ligações. Você deve contatar seus superiores e informá-los sobre o ataque. O restante do dia passou em um borrão de atividades enquanto lidavam com as consequências da invasão. Reed relatou o incidente a seus colegas xenobiólogos, que expressaram preocupação e prometeram enviar reforços. Talvez Kishala tenha permanecido em silêncio sobre suas próprias investigações, dizendo apenas que estava acionando alguns favores. Quando a noite caiu, ambos estavam exaustos. Reed desabou no sofá com um gemido, sua cabeça inclinando-se para trás contra as almofadas. Um momento depois, ele sentiu o sofá afundar enquanto Kishala se acomodava ao seu lado. Que dia! Ele suspirou, virando a cabeça para olhar para ela. Ela fez um som de concordância, sua própria fadiga evidente na postura dos ombros. De fato, mas nós sobrevivemos, e isso é o que importa. Reed estendeu a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seus dedos permanecendo no delicado ponto. Fico feliz que você esteja bem, ele disse suavemente. Quando aquelas explosões aconteceram, tudo o que consegui pensar foi em te levar para um lugar seguro. Kishala se inclinou para o toque dele, seus olhos se fechando lentamente. Eu senti o mesmo, ela confessou. A ideia de te perder, justo quando estamos descobrindo o que poderíamos ser um para o outro, me aterrorizava. O coração de Reed se apertou com a vulnerabilidade na voz dela. Ele a envolveu em seus braços, colocando a cabeça dela sob seu queixo. Não vou a lugar nenhum, como você prometeu. Vamos resolver isso juntos. Kishala relaxou contra ele, seus próprios braços se levantando para envolver sua cintura. Eles ficaram assim por um longo momento, simplesmente se segurando e saboreando a sensação de que tudo estava certo. Eventualmente, Kishala se afastou o suficiente para encontrar o olhar de Reed. Fique comigo esta noite, ela sussurrou, apenas para dormir. Não quero ficar sozinha. Reed passou os nós dos dedos pelo osso da bochecha dela, admirando a suavidade da pele dela. Eu também não quero ficar sozinho, ele admitiu. De mãos dadas, eles se dirigiram ao quarto de Kishala. Eles se despiram em silêncio, deslizando para debaixo dos lençóis frios apenas de roupa íntima. Reed puxou Kishala para perto, deleitando-se com o toque de sua pele nua contra a sua. Eles trocaram beijos preguiçosos e carícias suaves, mais reconfortantes do que excitantes. Quando o sono finalmente os reclamou, Reed estava com os membros entrelaçados e seus corações batendo em sincronia. Duas almas encontrando abrigo em meio à tempestade. Reed acordou com a sensação desconhecida, mas não desagradável, de um corpo quente pressionado contra seu lado. Ele piscou os olhos abertos, levando um momento para se orientar. Certo, ele estava na cama de Kishala e os eventos do dia anterior vieram à tona. A invasão, o beijo apaixonado na sala de pânico, a decisão de explorar a atração crescente entre eles. Como se sentisse seus pensamentos, Kishala se mexeu. Suas pálpebras se abriram lentamente, revelando aquelas hipnotizantes íris ametistas. Bom dia, ela murmurou. Sua voz rouca estava sonolenta. O coração de Reed deu uma falhada com o som íntimo. Bom dia, ele respondeu, sua própria voz áspera. Como você dormiu? Kishala se espreguiçou languidamente, seu corpo vivo roçando contra o dele de uma maneira que fez o sangue de Reed ferver. Melhor do que eu estive em anos, ela admitiu. Há algo a ser dito sobre o conforto de um corpo humano quente ao meu lado. Reed riu, passando os dedos pela pele nua de seu braço. Fico feliz por poder ajudar. Kishala murmurou de contentamento, aninhando-se mais perto. Eles ficaram assim por um longo momento, simplesmente saboreando a quieta intimidade da manhã. Eventualmente, Kishala se apoiou em um cotovelo,
estudando o rosto de Reed com uma expressão ternura. Obrigado por ficar comigo, ela disse suavemente. Eu sei que não poderia ter sido uma decisão fácil, dado o seu voto. Reed levantou a mão para acariciar seu rosto e seu polegar deslizava pelas delicadas escamas ali. Foi mais fácil do que você pode imaginar. Ele confessou. Estar com você parece certo, como se fosse onde eu deveria estar. Os olhos de Kikshala brilhavam com emoção. Ela se inclinou para beijar seus lábios. Uma carícia leve como uma pena que ainda assim conseguiu tirar o fôlego de Reed. Eu sinto o mesmo. Ela sussurrou contra sua boca. O momento terno foi interrompido pelo toque da campainha. Ela se afastou com um suspiro. Deve ser seus colegas, disse ela. Provavelmente deveríamos nos apresentar de forma mais adequada. Reed gemeu, mas assentiu, desapegando-se relutantemente do abraço de Kikshala. Eles se vestiram rapidamente, trocando olhares furtivos e sorrisos secretos enquanto se moviam um ao redor do outro no quarto. Quando emergiram na área de estar, encontraram um trio de humanos esperando por eles. 2 homens e uma mulher, todos vestindo os distintivos uniformes azuis do Instituto de Pesquisa Xenobiológica. Reed, a mulher exclamou, avançando para apertar sua mão. Graças a Deus você está bem. Chegamos assim que soubemos sobre a invasão. Reed retribuiu o aperto de mão com um sorriso. É bom ver você, Liz. Estou bem, graças a Kikshala aqui. Ele gesticulou para Kikshala, que inclinou a cabeça graciosamente. Bem-vinda à minha casa, disse ela. Sou Kikshala, a proprietária e amiga de Reed. As sobrancelhas de Liz se ergueram diante da pausa significativa. Seu olhar saltava entre Reed e Kikshala, de forma especulativa. Entendi, disse ela lentamente. Bem, é um prazer conhecê-la, Kikshala. Sou a doutora Elizabeth Chen. E estes são meus colegas, Dr. Rajesh Patel e Dr. Mikhail Volkov. Os homens acenaram em cumprimento, seus olhos brilhando de curiosidade enquanto observavam as características alienígenas de Kikshala. Perdoe nossa intromissão, disse o Dr. Patel, mas quando ouvimos sobre o ataque achamos prudente verificar Reed pessoalmente, e não apenas por sua segurança. Dr. Volkov acrescentou com seu forte sotaque russo, mas também porque estávamos intrigados com os relatos de seu relacionamento em desenvolvimento com uma nativa filoxiana. Reed sentiu seu rosto esquentar com as palavras diretas. Ele lançou um olhar para Kikshala, que parecia mais divertida do que ofendida. Ah, vejo que minha reputação me precede, disse ela. Sim, Reed e eu nos tornamos bastante próximos. Tem sido esclarecedor para ambos. Os olhos do Dr. Chen brilhavam com interesse científico. Fascinante, ela respirou. Um romance entre espécies florescendo em meio ao caos. As implicações antropológicas são impressionantes. Reed limpou a garganta, sentindo-se como um espécime sob escrutínio. Sim, bem, tudo isso é muito novo, ele disse. Ainda estamos resolvendo as coisas. Patel acenou com a mão de forma displicente, é claro. Mas você deve ver a incrível oportunidade que isso apresenta, Reed. Uma chance de estudar a cultura e a biologia filoxiana de perto e pessoalmente. As percepções que você poderia obter seriam inestimáveis para o Instituto. Reed franziu a testa, não se sentindo totalmente confortável com a ideia de usar seu relacionamento com Kikshala como uma ferramenta de pesquisa. Mas antes que pudesse expressar suas objeções, Kikshala falou. Eu entendo sua empolgação, doutores, disse ela suavemente. E não sou contra compartilhar minha cultura com vocês, mas eu pediria que respeitassem a privacidade e a santidade do meu relacionamento com Reed. Não somos ratos de laboratório para serem cutucados e apalpados, disse Kikshala de forma incisiva. O Dr. Volkov parecia envergonhado. Claro, nossas desculpas. Não queríamos ultrapassar os limites. Estamos apenas empolgados com a perspectiva de aprender mais sobre sua fascinante espécie. O sorriso de Kikshala permaneceu afiado. Estou feliz em te ensinar, mas nas minhas condições e no meu próprio tempo. Por enquanto temos assuntos mais urgentes a discutir, como o motivo por trás da invasão à minha casa. Os médicos se sobressaltaram com isso, sua curiosidade científica dando lugar à preocupação profissional. Sim, claro, disse o Dr. Chen.
Reed mencionou em seu relatório que você tinha suspeitas sobre o ataque. Gostaria de elaborar? Kisala suspirou, afundando no sofá. Reed imediatamente se sentou ao lado dela, oferecendo apoio silencioso. Acredito que a invasão foi orquestrada pelo meu ex-amante Phalox, ela disse. Ele é um oficial de alto escalão no governo faloxiano, com muito poder e influência. Terminamos as coisas de forma ruim, e ele sempre foi do tipo ciumento e possessivo. Reed sentiu uma onda de proteção ao perceber o cansaço na voz de Kisala. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você acha que ele descobriu sobre nós e não reagiu bem? Ele supôs. Kisala assentiu. Phalox nunca foi alguém que tolerasse ofensas percebidas ou ameaças ao seu ego. A ideia de eu seguir em frente, especialmente com um humano, o enfureceria. Eu não duvidaria que ele usasse seus recursos para tentar eliminar a concorrência, por assim dizer. Dr. Patel parecia alarmado. Eliminar? Você quer dizer que ele quer Reed morto? O aperto de Kisala na mão de Reed se intensificou. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Phalox é implacável quando se sente injustiçado. Ele tem um longo alcance. Dr. Volkov xingou em russo. Isso não é bom. Precisamos tomar precauções para garantir a segurança de Reed. A Dra. Chen acenou com a cabeça. Sua expressão era sombria. Concordo. Vamos providenciar uma equipe de segurança e começar a investigar esse personagem chamado Phalox. Veja se conseguimos encontrar alguma prova de seu envolvimento na invasão. Reed sentiu uma onda de gratidão pela preocupação e apoio de seus colegas. Mas ele também sabia que não podia apenas ficar parado e deixar que outros lutassem suas batalhas. Agradeço a ajuda, ele disse, mas não vou me esconder enquanto a Kisala estiver em perigo. Estamos juntos nisso. Os olhos de Kisala se suavizaram, sua mão subindo para acariciar a bochecha de Reed. Sempre, ela murmurou. Mas Reed, por favor, não subestime Phalox. Ele é perigoso e joga sujo. Reed se inclinou para o toque dela, sua própria mão cobrindo a dela. Então teremos que ser mais inteligentes e mais fortes, disse ele firmemente. Não vou deixar que ele fique entre nós, Kisala. Mas quando acabamos de nos encontrar, os olhares trocados entre os médicos, uma mistura de preocupação e admiração em seus rostos. Bem, que não sejamos nós a atrapalhar o verdadeiro amor, Dr. Chen disse a Riley. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo a derrubar esse bastardo Phalox. Considere todos os recursos do Instituto à sua disposição. Reed e Kisala piscaram surpresos com isso, mas tocados pela oferta. Obrigado, Kisala disse sinceramente. O primeiro apoio significa mais do que você imagina. O Dr. Volkov bateu as mãos juntas. Excelente. Então vamos começar a planejar nosso contra-ataque. Esse sujeito, o Phalox, não saberá o que o atingiu. Enquanto o grupo se reunia, trocando ideias e estratégias, Reed sentiu uma sensação de esperança e determinação se instalar em seu peito. Com Kisala ao seu lado e seus amigos atrás dele, sabia que poderiam enfrentar qualquer desafio que estivesse por vir. O amor deles pode ser novo e não testado, mas já estava provando ser uma força a ser reconhecida, e Reed tinha a sensação de que, quando tudo estivesse dito e feito, seria matéria de lenda, uma história de dois corações de mundos diferentes, unidos contra todas as probabilidades. Ele lançou um olhar para T'Challa, encontrando seu olhar e compartilhando um pequeno sorriso secreto. O que quer que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. E isso era o suficiente por enquanto. Nos dias seguintes, Reed e Kisala entraram em uma rotina confortável. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles passaram a manhã estrategizando com a equipe de xenobiologistas, analisando dados e relatórios na tentativa de descobrir provas da participação dos Phalox no ataque. À tarde exploravam a cidade juntos, com Kisala atuando como guia turístico e intérprete cultural. Reed se viu eternamente fascinado pelo mundo alienígena ao seu redor, mas ainda mais pela mulher alienígena ao seu lado. T'Challa tinha uma maneira de fazer até os aspectos mais mundanos da vida faloxiana parecerem emocionantes e novos. Seu entusiasmo era contagiante.
Claro, suas diferenças culturais também levaram a alguns mal-entendidos ou momentos constrangedores. Como na vez em que T'Challa levou Reed a um tradicional banho faloxiano, esquecendo de mencionar que a roupa era opcional. T'Challa de Elpid, desviando apressadamente os olhos do mar de corpos verdes nus. Um pequeno aviso teria sido bom. T'Challa inclinou a cabeça, intrigada com sua reação. O que há de errado? A nudez é um tabu na cultura humana? Reed sentiu seu rosto esquentar, e não apenas pelo vapor que subia dos banhos. Não é exatamente um tabu, mas geralmente é considerado algo privado. Não é algo que se faz em público. Os olhos de Kissala brilhavam com travessura. Ah, entendi. Então a visão de corpos nus te deixa desconfortável, é? Mesmo depois do nosso encontro íntimo no chuveiro, Reed gaguejou, seu rubor se intensificando. Isso foi diferente. Estávamos sozinhos e foi um acidente. Mais ou menos. Kissala riu, o som rico e caloroso. Oh, meu humano pudico, você é adorável quando fica envergonhado. Ela se inclinou perto, sua respiração fazendo cócegas em sua orelha. Mas só para você saber, eu realmente gostei da vista. Especialmente o seu, como você chamou. Ah, sim, seus muitos hulud tímidos. Reed gemeu, dividido entre a vergonha e a excitação pela nota rouca em sua voz. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Kissala sorriu, sem remorso. De jeito nenhum, é muito divertido. E intrigante, seu olhar se tornou ardente, percorrendo-o de uma maneira que fez o sangue de Reed cantar. Devo admitir, estou bastante curiosa sobre a mecânica de tudo isso. Talvez você pudesse me dar uma demonstração privada algum dia. Sua boca ficou seca com o convite explícito em suas palavras. Ele engoliu em seco, sua voz saindo rouca. Acho que isso poderia ser organizado por motivos puramente educacionais. É claro. O sorriso de Kissala se tornou malicioso. Claro, estou sempre ansioso para aprender coisas novas, especialmente sobre meu assunto favorito, a anatomia humana. O incidente no banho foi apenas o primeiro de muitas trocas brincalhonas entre eles. A conversa deles começou a ter um tom cada vez mais flertador. Reed se viu ansioso por esses momentos, pela maneira como os olhos de Kissala dançavam com humor e calor enquanto ela o provocava sobre suas estranhas maneiras humanas. Mas não eram apenas piadas e insinuações. Também havia momentos de conexão genuína, de aprendizado e compartilhamento. Como quando Cesala levou Reed a um templo filoxiano, explicando os intricados rituais e crenças de seu povo. Acreditamos que toda a vida está conectada, ela disse suavemente, passando os dedos sobre o altar de pedra esculpido. Que todos nós somos parte de um todo maior, unidos pela energia que flui através do universo. Reed a observava, hipnotizado pela reverência em sua voz e pela maneira como a luz das velas brincava em seus traços. Isso é lindo, ele murmurou. Isso me lembra algumas religiões da Terra, como o budismo ou o hinduísmo. Kissala se virou para ele, seus olhos quentes e curiosos. Conte-me mais sobre suas crenças, Reed. Eu quero entender o que molda sua visão de mundo. Então Reed fez isso, compartilhando histórias sobre sua própria infância e as várias faces que encontrou em suas viagens. Eles conversaram por horas, perdidos na conversa, encontrando um terreno comum e maravilhando-se com suas diferenças. Foi em momentos como esses que Reed sentiu-se afundando mais fundo, seu coração se abrindo para Kissala de maneiras que ele nunca havia esperado. Ele sabia que era mais do que apenas atração física, mais do que a emoção do exótico renovado. Foi um verdadeiro encontro de mentes e almas, uma conexão que transcendia espécies e culturas. Claro, isso não impediu que seu corpo reagisse a ela de maneiras decididamente humanas, especialmente quando ela insistia em entrar acidentalmente no banheiro enquanto ele estava no chuveiro, seus olhos brilhando com travessura e desejo quase oculto. Ops, ela diria, seu olhar demorando-se em sua forma nua. Parece que esqueci novamente daquela incômoda necessidade humana de privacidade. Minhas desculpas. Reed gemeria, meio frustrado e meio divertido. Você está fazendo isso de propósito, não está? Tentando me deixar louco com vislumbres do que eu não posso ter? Kissala fingiria inocência, mesmo enquanto seus lábios tremem com risadas contidas.
Eu não tenho ideia do que você está falando. Estou simplesmente tentando entender os costumes humanos, enquanto você insiste em cobrir um espécime tão magnífico de masculinidade. Reed coraria seu corpo em resposta à sua ousada avaliação. Kisala, ele o advertiria, sua voz baixa e rouca. Se você continuar assim, não serei responsável por minhas ações. Seu sorriso se tornaria sedutor, seus olhos escurecendo com promessas. É uma ameaça ou uma promessa? E assim sua dança continuaria, a tensão crescendo entre eles como uma mola comprimida, pronta para estourar a qualquer momento. Mas sempre, eles recuavam, cientes dos maiores desafios que enfrentavam. Rajas como Phalox, que pareciam pairar sobre eles como uma nuvem escura. Sua inveja e possessividade eram uma ameaça constante. Kisala se tornava tensa e atenta, pulando com sombras e assustando-se com barulhos súbitos. Reed fez o seu melhor para confortá-la e tranquilizá-la, segurando-a perto e murmurando palavras suaves em seu ouvido. Nós vamos detê-lo, Kisala. Eu não vou deixar que ele te machuque ou que se coloque entre nós. Eu prometo. Kisala se agarraria a ele, extraindo força de sua presença sólida. Eu sei. Eu confio em você, Reed. Mais do que já confiei em alguém. Era uma sensação intensa, ser o objeto de tanta fé e devoção. Reed se sentiu humilde diante disso, e mais determinado do que nunca a provar que era digno do amor dela, porque era isso que era. Ele percebeu com uma clareza repentina que lhe tirou o fôlego, o amor. Ele amava Kisala com cada fibra do seu ser, e faria o que fosse necessário para protegê-la, e a relação que estava começando a florescer entre eles. Mesmo que isso significasse enfrentar um ex-amante vingativo, tabus culturais e a desaprovação de suas respectivas sociedades. Porque no final, nada disso importava. O que importava era a maneira como Kisala o fazia sentir, a forma como ela preenchia seu coração e sua alma com alegria e propósito. E enquanto ele a segurava perto, respirando seu aroma único e saboreando a sensação dela em seus braços, Reed sabia que nunca a deixaria ir. Não importa o que o universo lhes lançasse, eles enfrentariam juntos. 2 corações, 2 mundos, um amor. Era um laço que não poderia ser quebrado, um destino que não poderia ser negado. E tudo começou com um simples mal-entendido, um caso de confusão cultural que floresceu em algo belo e verdadeiro. Reed sorriu para si mesmo, maravilhado com as reviravoltas do destino. Quem teria pensado que um vislumbre de sua mini Shai Hulud levaria a um romance tão épico? Mas, por outro lado, coisas mais estranhas já aconteceram, especialmente quando uma certa senhorita verde, alienígena e proprietária estava envolvida, e Reed não teria de outra forma. Reed sabia que algo estava errado no momento em que entrou no apartamento. O espaço, geralmente vibrante e movimentado, estava estranhamente silencioso, o ar pesado com uma tensão não dita. Ele encontrou Tikzala sentada no sofá, seu rosto pálido e os olhos distantes. Tikzala, ele chamou suavemente, a preocupação tingindo sua voz. O que há de errado? Você está se sentindo bem? Ela olhou para ele, sua expressão uma mistura de admiração e medo. Reed, estou grávida. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo, o coração de Reed falhando em seu peito. O quê? Como? Quero dizer, você tem certeza? Kingsley anotou a mão, desviando para o estômago. Eu fiz um teste esta manhã e depois outro, só para ter certeza. Ambos deram positivo. Ele se sentou ao lado dela, sua mente girando. Um bebê. Eles iam ter um bebê. Uma pequena mistura perfeita de DNA humano e filoxiano, um símbolo vivo do amor deles. Uau! Ele respirou, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Isso é incrível, Tikzala. Um pouco inesperado. Com certeza, mas incrível. Os olhos de Tikzala buscaram os dele. Um lampejo de esperança em meio à incerteza. Você está feliz com isso? Você não está chateada ou com medo? Reed pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Claro que estou feliz. Quero dizer, sim. É só que é muita coisa para absorver. E definitivamente temos algumas coisas para resolver. Mas Kingsley, este é nosso filho. Um pedaço de você e de mim crescendo dentro de você.
Como eu poderia ser qualquer coisa além de extremamente feliz? Lágrimas se acumulam nos olhos de Tixala, escorrendo por suas bochechas. Oh, Reed, eu estava tão preocupada. As gravidezes filoxianas são tão raras. E com um pai humano eu não sabia como você reagiria. Reed a envolveu em seus braços, segurando-a perto. Ei, está tudo bem. Estamos juntos nisso, lembra? Não importa o que aconteça, estou aqui para você e nosso bebê. Sempre. Tixala se agarrou a ele, com o rosto enterrado em seu pescoço. Eu te amo, Reed. Tanto. Nunca pensei que poderia me sentir assim por alguém, muito menos por um humano. Mas você mudou tudo para mim. O coração de Reed se encheu, seus próprios olhos se umedecendo. Eu também te amo, Kixla. Mais do que eu jamais pensei ser possível. E prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para te proteger e proteger nosso filho. Não importa o que aconteça, eles se abraçaram por um longo momento, desfrutando do brilho de seu amor e da nova vida que haviam criado. Mas mesmo em meio à alegria, uma faísca de inquietação se infiltrou na mente de Reed. Tixala, o que isso significará para nós, para o nosso relacionamento? Não consigo imaginar que seu povo ficará empolgado com você carregando um bebê meio humano. Tixala suspirou, afastando-se para encontrar seu olhar. Você está certo. A reprodução entre espécies é uma. Bem, não é exatamente comum ou aceita na sociedade filoxiana. Haverá aqueles que verão nosso filho como uma abominação, uma violação da lei natural. A mandíbula de Reed se contraiu, a raiva e a proteção surgindo dentro dele. Que se danem, nosso bebê é um milagre, não uma abominação. E qualquer um que diga o contrário pode responder a mim. Kixlela sorriu, acariciando sua bochecha, meu feroz guerreiro humano. Sempre pronto para lutar pelo que ama, sua expressão se tornou séria. Mas Reed, precisamos ser inteligentes sobre isso. Falax, ele vai ver isso como a traição definitiva. Uma criança mestiça, prova de que eu segui em frente e escolhi um humano em vez dele. Isso o enfurecerá além da razão. O coração de Reed esfriou ao pensar nisso. Você está certo. Ele já provou que está disposto a ir a extremos violentos para chegar até você. Não podemos subestimá-lo. Ele respirou fundo, sua mente acelerada. Certo. Primeiro as coisas. Precisamos te levar a um lugar seguro. Algum lugar onde Falax não possa te encontrar. Kixlela franze. Mas onde? Ele tem olhos e ouvidos em todo lugar, Reed. Não há lugar em Falax 5 que ele não possa alcançar. Os lábios de Reed se afinaram. Então vamos sair do planeta, voltar para a Terra, ou uma das outras colônias humanas. Meu povo nos protegerá, Kixlela. Eles entenderão. Kixlela parecia incerta. Você tem certeza, Reed? Deixando minha casa, meu povo, é um grande passo. E quanto ao seu trabalho aqui? Sua missão. Reed pegou suas mãos, seu olhar feroz e determinado. Uma dessas coisas não importa, Kixlela. Não se compara a você e ao nosso bebê. Você é minha família agora, meu mundo inteiro. E eu farei o que for preciso para mantê-lo seguro e feliz. Os olhos de Kixlela brilhavam com lágrimas novas, seu sorriso tremulante, mas cheio de amor. Tudo bem, se você tem certeza, então vamos fazer isso. Vamos para a Terra. Reed sorriu, alegria e empolgação borbulhando dentro dele. Sério? Você está falando sério? Kixlela riu, acenando com a cabeça. Estou sim. Quero que nosso filho conheça os dois lados de sua herança, Reed. Que cresça cercado de amor e aceitação, não de medo e preconceito. E se isso significar deixar Falax 5 para trás, então é isso que faremos. Reed gritou, pegando-a no colo e girando-a. Oh, Kixlela, você não tem ideia de quão feliz você me deixou agora. Mal posso esperar para te mostrar meu mundo, para te apresentar a minha família e amigos. Eles vão te amar quase tanto quanto eu. Kixlela se agarrou a ele, rindo sem fôlego. Eu também mal posso esperar. Vai ser uma aventura, Reed. Um capítulo completamente novo na nossa história. Reed a colocou no chão suavemente, atento à sua condição. Falando em capítulos, provavelmente devemos informar a equipe sobre esse novo desenvolvimento. Eles precisarão começar a fazer os arranjos para nossa partida. Kixlela ficou sóbria, assentindo. Você está certo.
E precisaremos ser discretos. Se a notícia da minha gravidez vazar antes de estarmos prontos, a expressão de Reed se endureceu. Não vai vazar. Vamos manter isso em segredo até estarmos seguros fora do planeta. E então vamos gritar aos quatro ventos se quisermos. Kixlela sorriu, seus olhos brilhando com travessura. Ah, eu planejei isso. Mal posso esperar para ver a expressão no rosto de todos quando descobrirem que um humano conseguiu domar a selvagem proprietária filoxiana. Reed sorriu de lado, puxando-a para perto. Domada? Nunca. Eu gosto de você, Wild. Lembra? Kixlela ronronou, mordiscando seu queixo. Como eu poderia esquecer? Afinal, foram suas maneiras selvagens de humano que nos colocaram nessa situação em primeiro lugar. Reed riu, sua mão deslizando sobre suas curvas. Ei, leva 2 para dançar tango, querida. E pelo que me lembro, você estava mais do que entusiasmada em explorar os rituais de acasalamento humanos. Kixlela sorriu maliciosamente. O que posso dizer? Sou uma alma curiosa. E você, minha querida Reed, é um espécime muito intrigante. Reed rosnou de forma brincalhona, capturando seus lábios em um beijo ardente. Eles se perderam um no outro por um longo momento, um amor girando entre eles, como um elixir intoxicante. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e corados, Reed descansou sua testa contra a dela. Estamos realmente fazendo isso, não estamos? Começando uma família, uma vida completamente nova juntos? Kixlela sorriu, sua mão se movendo para o estômago. Estamos. E sabe de uma coisa? Apesar de todos os desafios e incertezas que estão por vir, nunca estive tão feliz ou tão empolgada com o futuro. Reed cobriu sua mão com a dele, maravilhando-se com o pequeno milagre crescendo sob suas palmas unidas. Eu também, Kixlela. Eu também. Que venha a próxima aventura, eu digo. Enquanto eu tiver você ao meu lado, estou pronto para qualquer coisa. E ele queria dizer isso com cada fibra do seu ser. A qualquer custo, com ex-namorados vingativos ou desaprovação da sociedade. Ele ficaria ao lado de Kixlela e de seu filho. Eles eram seu mundo agora, sua razão de viver. E ele mal podia esperar para ver o que o universo tinha reservado para eles a seguir. O dia do duelo amanheceu brilhante e claro. Os gêmeos filhos de Philox V, lançando um brilho dourado sobre a arena. Reed estava à beira do campo de batalha, seu coração batendo forte com uma mistura de antecipação e nervosismo. Ele lançou um olhar para Kixlela, que estava ao seu lado, com a mão descansando protetivamente sobre seu ainda plano estômago. Você tem certeza disso, Reed? Ela perguntou suavemente, seus olhos cheios de preocupação. Os duelos filoxianos podem ser intensos. Eu não quero que você se machuque. Reed sorriu, pegando a mão dela e pressionando um beijo em suas articulações. Isso é sobre mais do que apenas ganhar ou perder. É sobre provar para Phalox e para todos os outros que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Os olhos de Kixlela brilhavam com emoção, seu sorriso trêmulo, mas orgulhoso. Eu sei, e eu acredito em você, Reed. Mas por favor, tenha cuidado. Eu não posso te perder, não agora. Reed a puxou para um abraço apertado, respirando seu perfume e saboreando a sensação dela em seus braços. Você não vai me perder, Kidala. Eu prometo. Estou lutando pelo nosso futuro, pela nossa família, e não vou deixar nada atrapalhar isso. Eles se abraçaram por um longo momento, extraindo força e conforto de sua conexão. Quando finalmente se separaram, Reed segurou o rosto de Kixlela em suas mãos, seu olhar feroz e determinado. Espere por mim, sua companheira sussurrou. Estarei de volta antes que você perceba, vitorioso e pronto para começar nossa nova vida juntos. Kixlela acenou com a cabeça, piscando para conter as lágrimas. Com um último beijo, Reed se virou e caminhou para o campo de batalha, com a cabeça erguida e o coração cheio de amor e propósito. Phalox estava na outra extremidade da arena, sua postura rígida e sua expressão fria. Humano, ele cuspiu, sua voz transbordando desprezo. Vejo que você aceitou meu desafio tolo, mas corajoso. Reed manteve seu olhar firme, sem hesitar. Estou aqui para lutar pela mão de Kixlela e pelo nosso amor. Eu não vou deixar você ou qualquer outra pessoa ficar no caminho da nossa felicidade.
Phalox sorriu de forma desdenhosa, seus olhos brilhando com malícia. Veremos sobre isso. Prepare-se, humano. O duelo começa agora. Com um rugido, Phalox avançou. Seus movimentos, um borrão de velocidade e poder. Ele se abraçou, sua mente acelerada, enquanto tentava lembrar de tudo que Kixlela lhe ensinara sobre combate faloxiano. O primeiro teste era de força, com Phalox lançando rochas e outros objetos pesados em Reed com uma força incrível. Reed esquivou-se e se moveu, usando seu tamanho menor e agilidade a seu favor. Quando Phalox parou para recuperar o fôlego, Reed viu sua chance. Usando uma técnica que havia aprendido em seu treinamento como xenobiólogo, ele concentrou sua mente e enviou um pulso de energia psíquica em direção a uma das rochas, fazendo-a se despedaçar em 1000 pedaços. Phalox olhou para ele em choque, seus olhos arregalados de incredulidade. Como? Como você fez isso? Reed sorriu, batendo com os dedos na têmpora. Engenhosidade humana. Phalox. Pode ser que não tenhamos sua força física, mas temos alguns truques na manga. O próximo teste foi um de wit, com Phalox apresentando a Reed uma série de enigmas e quebra-cabeças complexos. A testa de Reed se franziu enquanto ele trabalhava em cada um deles, sua mente se esforçando para encontrar as respostas. Mas ao olhar para Kixhala, que observava da linha lateral com um olhar de orgulho feroz e amor, Reed sentiu uma onda de clareza e inspiração. A resposta parecia fluir de sua mente como água, cada uma mais inteligente e perspicaz do que a anterior. O rosto de Phalox ficava cada vez mais frustrado, enquanto Reed resolvia quebra-cabeça após quebra-cabeça, sua confiança vacilando. Mesmo possível, ele murmurou, nenhum humano poderia ser tão inteligente. Reed apenas sorriu, seus olhos brilhando com humor. Nunca subestime o poder da determinação humana, Phalox, especialmente quando se trata de assuntos do coração. O teste final exigiu coragem, pois Phalox desafiou Reed a confrontar seus medos mais profundos. Reed fechou os olhos, preparando-se para os horrores que viriam. No entanto, ao explorar sua mente, ele descobriu não o medo, mas a força, uma força enraizada no amor que compartilhava com Kixhala e seu filho não nascido. Esse novo poder lhe permitiu enfrentar suas dúvidas e inseguranças, permitindo que ele emergisse mais forte e mais certo do que nunca. Quando abriu os olhos, Reed viu Phalox olhando para ele com uma mistura de admiração e respeito. Você passou no teste final, humano, ele disse em voz baixa. Você provou ser digno da mão de Kixhala e da minha bênção. Reed piscou, mal se atrevendo a acreditar em seus ouvidos. Você está falando sério? Aceita nosso amor, nossa união? Phalox acenou com a cabeça, sua expressão solene. Eu vejo. Agora percebo que seu vínculo é verdadeiro e inquebrável, forjado nas chamas da adversidade e temperado pela força de sua devoção. Eu estava errado ao tentar me interpor entre vocês, deixar que minha própria inveja e orgulho me cegassem para a verdade. Reed sentiu uma onda de alívio e gratidão, seu coração transbordando de emoção. Obrigado, Phalox. Sua bênção significa mais do que você imagina. Phalox estendeu a mão, seus olhos encontrando os de Reed com um respeito renovado. Cuide dela, humana, e do seu filho. Eles são preciosos além da medida. Reed apertou sua mão, seu aperto firme e seguro. Eu vou. Juro pela minha vida. Com isso, o duelo terminou e Reed foi declarado o vencedor. Ele se virou para ver Kixhala correndo em sua direção, seu rosto iluminado de alegria e amor. Ele a pegou em seus braços, girando-a enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Você conseguiu, Reed. Você venceu. Reed sorriu, colocando-a suavemente no chão e segurando seu rosto entre as mãos. Conseguimos, Kixhala, juntos, assim como enfrentaremos tudo o que vier a partir de agora. Kixhala se inclinou para o toque dele, seus olhos brilhando de felicidade. Eu te amo, Reed, mais do que qualquer coisa neste universo ou em qualquer outro. Ele a beijou então, derramando todo o seu amor e devoção naquele abraço. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e tontos, ele encostou sua testa na dela. Vamos para casa, Kixhala, para a terra, para nossa nova vida juntos. Kixhala sorriu, sua mão encontrando a dele e entrelaçando os dedos.
Mostre o caminho. Meu valente guerreiro humano, eu te seguirei a qualquer lugar. Enquanto se dirigiam para a nave que os aguardava, T'Challa de repente deu uma risadinha, seus olhos brilhando com travessura. Você sabe, eu acabei de perceber uma coisa. Reed levantou uma sobrancelha, curioso. Oh, o que é? T'Challa sorriu, sua mão livre subindo para traçar a linha de sua mandíbula. Todo esse tempo eu pensei que você era apenas mais um humano chato e obediente às regras. Mas agora eu vejo a verdade. Reed riu, inclinando-se para o toque dela. E que verdade é essa, minha perceptiva proprietária? O sorriso de T'Challa se tornou astuto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Você passou por todo esse trabalho, o duelo, os testes, os grandes gestos, só para evitar pagar aluguel, não é? Reed jogou a cabeça para trás e riu, o som rico e alegre. Agora, meu amor, eu fiz isso pelos shows de chuveiro grátis. T'Challa piscou, então explodiu em risadas, batendo em seu peito de forma brincalhona. Eu sabia. Você simplesmente não conseguiu resistir ao charme das minhas perguntas curiosas e dos meus olhos vagando. Conseguiu? Reed sorriu, segurou a mão dela e pressionou um beijo em sua palma, culpado como acusado. Mas não se preocupe, vou me certificar de pagar minhas dívidas. De outras formas, os olhos de T'Challa escureceram com promessas, seu sorriso se tornando malicioso. Vou cobrar isso de você, meu valente guerreiro humano. Afinal, acho que já estabelecemos que você tem muitos talentos ocultos e profundidades a explorar. Seu coração se encheu de amor e antecipação. Seu olhar se encontrou com o dela em um momento de perfeita compreensão e conexão. E eu mal posso esperar para passar o resto de nossas vidas explorando-os juntos. De mãos dadas, coração a coração, Reed e T'Challa embarcaram na nave rumo à Terra, prontos para abraçar o futuro. Com seu amor para guiá-los e humor para sustentá-los, eles se sentiram capazes de enfrentar qualquer desafio. Enquanto as estrelas passavam rapidamente do lado de fora das janelas, eles se abraçaram apertado, suas risadas ecoando pelo cosmos, um testemunho do poder do espírito humano e dos laços inquebráveis do coração.